Formado em Arquitetura e Urbanismo, em pós-graduação em Gestão da Produção de Eventos, Marcos Apolo Muniz trabalhou na Secretaria de Estado da Cultura de 98 a 2012. Assinou, juntamente com a D5 Produções, o projeto arquitetônico de adequações técnicas do Teatro Teresa d'Ávila, no município de Lorena, em São Paulo. Ele é ator, humorista e também animador cultural. O Real Time Entrevista recebe o secretário de Estado da Cultura, Marcos Apolo. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço aqui o espaço concedido. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Secretário, pandemia pré, tiveram muito trabalho de bastidor, agora pós-pandemia podemos considerar pós-pandemia porque os grandes eventos já estão liberados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que a Secretaria planeja para esse Natal e Réveillon e os cuidados ainda com a Covid. A gente vem acompanhando aí desde quando os números começaram a oscilar, mas no sentido negativo, né? Ou seja, reduzindo a possibilidade já de desenvolvimento de algumas atividades culturais que estavam completamente suspensas. E aí a gente já teve alguns cases de sucesso, como foi a live de Parintins, onde já reunimos ali na arena sem público, algo em torno de 1.800 entre artistas e técnicos. Na sequência fizemos a live do Festival Folclórico do Amazonas, a live de Manacapuru. Foram alguns eventos, mesmo sem público, mas que já puderam aí nos permitir dar passos maiores. Aí o governo realizou aí já no estádio, na Arena da Amazônia, os jogos de futebol, o que permitiu ali ter um público um pouco maior, né, ainda maior, com um controle absoluto. E esses são alguns eventos que nos sinalizam aí para a possibilidade da realização de atividades onde nós temos aí mais pessoas no mesmo ambiente, mas evidentemente solicitando aí o esquema vacinal completo e pedindo, acima de tudo, que as pessoas ainda tenham todos os cuidados necessários, uma vez que nós estamos aí nesse período sazonal, um período que tem aí a sua... ocorre nesse período, então a gente precisa ter toda a atenção. Período da muita chuva. Onde começa aí o período de chuva, para que a gente não tenha o agravamento nem da Covid, nem de nenhum outro tipo de doença respiratória, que certamente faz parte aqui da nossa região, mas a nossa atenção maior é realmente com a Covid. Uma das marcas da Secretaria de Cultura é o Concerto de Natal. O senhor falava aqui no briefing da entrevista que não teremos um concerto, mas teremos muitas atividades. Você poderia explicar um pouquinho para o nosso webnauta o que acontecerá para marcar o Natal deste ano tão difícil para nós? A gente não realiza aquele espetáculo ali no lado de fora do largo, justamente porque é um evento que chama muita gente, mas a gente vai ter uma programação já tradicional ali naquela área, inclusive com um espetáculo dentro do teatro, e uma vez que a gente vai estar trabalhando aqui com a circulação de público, compreende-se então que a gente consegue manter as pessoas ali em segurança, evidentemente solicitando a colaboração das pessoas de se manterem, assim, manterem atualizada a sua vacinação, ou seja, quem está com a segunda dose atrasada, que realize a segunda dose, quem já está na época da terceira dose, que faça a terceira dose, e quando estiver ali naquele ambiente, manter ali a máscara, né, e o afastamento social. Isso permitirá que eles possam apreciar a decoração do largo, tirar foto, se confraternizar ali com a família, prestigiar os nossos artistas. E o objetivo, acima de tudo, da realização dessa programação é realmente pela geração de trabalho que esse evento proporciona. Nós fizemos um desdobramento lá, onde a gente está envolvendo muito mais profissionais nessa atividade, o que permitirá que muitos profissionais da área da cultura, da arte, dos artistas, artesãos, costureiras, camareiras, iluminadores, técnicos de som, técnicos de luz, possam ter aí um final de ano melhor. No que diz respeito, logo na sequência teremos carnaval. Algumas bandas tradicionais elas já começam ali nos primeiros dias de janeiro. Então, já há uma orientação que está no decreto, que está no protocolo, na verdade, da Fundação de Vigilância em Saúde, que foi montado para esses grandes eventos, que estabelece ali algumas regras, algumas normas, onde, inclusive, esses órgãos passa pela avaliação, passa por nós, né? E aí daqui a gente faz um gerenciamento junto a esses órgãos, na verdade, eles que liberam, né? E dependendo do local, as condições que estarão sendo estabelecidas, o evento vai ser liberado ou não, ou mesmo adequado. O objetivo do governo tem esse objetivo de que sejam realizados esses eventos justamente por conta da geração de trabalho. Na hora que você faz uma banda dessa, por exemplo, ali no pódio da Arena da Amazônia, você movimenta não só a empresa de palco, de som, de luz, de telão, mas de bebida, garçons,
segurança, os motoristas de aplicativo, os salões de beleza são movimentados. Uma informação que o senhor me deu é que são pelo menos 120 mil profissionais que vivem no entorno da economia criativa. Exatamente, no estado inteiro. Então, é importante a gente compreender a importância da realização de uma atividade cultural, de um evento. Evidentemente, não esquecendo que a gente está ainda com a Covid aí na porta, a contribuição e participação de todos nesse processo, tomando os cuidados que a Fundação de Vigilância em Saúde, os órgãos de saúde têm colocado, é importante seguir para que a gente possa logo, quem sabe, se livrar em definitivo. No carnaval, eventualmente, no Sambódromo de Manaus, teremos exigência de passaporte vacinal, por exemplo? Certamente, dependendo do que esteja em vigor, os decretos àquela ocasião será cumprido. Todos os decretos que estiverem em vigor na ocasião da realização da atividade será cumprido. Se na época do carnaval estiver estabelecido a exigência do passaporte vacinal, certamente será solicitado. Uma vez que o Sambódromo, inclusive, nos permite isso, porque o acesso ele é restringido. Então, a gente consegue, inclusive, definir o percentual de público que poderá estar lá dentro, o que certamente nos dá uma segurança maior em avançar nas tratativas relacionadas ao desfile das escolas de samba. Isso, o carnaval no interior também terá esses mesmos cuidados, esses mesmos incentivos que estão aqui para o carnaval da cidade de Manaus? Certamente, mas o interior ele tem uma outra questão, que cada município também tem ali a sua particularidade na gestão da pandemia. E aí eu lhe pergunto, logicamente, Boi-Bumbá, festas como a Ciranda, festas como o Festribal lá no Alto Rio Negro. Como é que será o apoio a esses eventos que estavam parados e devem voltar gradativamente? São os grandes eventos destas cidades. É verdade. Estão todos já devidamente no nosso radar, né, como se menciona, inclusive dentro do nosso planejamento. Com orçamento? Com orçamento, inclusive. Na verdade, um orçamento estimado e previsto, mas isso ainda há um diálogo que todo ano é feito com a Secretaria de Fazenda, que dependendo, evidentemente, da saúde financeira do Estado, né, a gente então define, se estabelece, se trabalha realmente com o valor definido ou se você consegue até melhorar algo, investir um pouco mais ou até recuar um pouco. Isso é um processo normal, todos os anos, numa análise mais operacional. Mas Festribal, Festival Folclórico do Amazonas, Festival Folclórico de Parintins, a Festa Ciranda de Manacapuru, a Festa do Peixe-Boi, lá em Novarão, são todos eventos que já dialogam conosco e a gente certamente espera que tudo transcorra como a gente tem planejado. Essas são algumas das preocupações, as informações que a gente fala do futuro, uma vez que estamos saindo da pandemia. Mas eu queria agora falar do pré. O que foi feito pela sua secretaria, na sua gestão, para ajudar os artistas nesse momento tão difícil, para o nosso público entender? Foi um grande desafio ali, quando começou a questão da pandemia no mundo, não se sabia muito bem como isso chegaria aqui no Amazonas, né? Aliás, ninguém sabia em canto, nem lugar nenhum do mundo. E quando foi ali meados de março, quando surgiu o primeiro caso, em pouquíssimos dias o governador já determinou ali a paralisação das nossas atividades. Coisa de 4, 5 dias depois nós já começamos a parar todas as nossas atividades e nós passamos então a tentar entender o cenário que nos aguardava, até porque o mundo tinha muitas incertezas, vai durar um mês, vai durar 3 meses, o que nos aguarda pela frente. E nós fomos então nos adequando a essa realidade. Já estamos há 2 anos, né? Já estamos há 2 anos. Ainda sem uma certeza se realmente, ao final de todo esse processo de 100% da população vacinada, nós poderemos dizer, virar a chave de que não há mais pandemia. Então, é algo realmente histórico, né? Ninguém nos últimos 100 anos viu algo parecido com o que estamos vendo agora. E ali naquele momento o governo sabiamente direcionou todas as energias e todos os recursos para as questões relacionadas à saúde. Então uma pasta como cultura, esporte, turismo e algumas outras. Ficou brigando pelo resto. Exatamente. Mas foi um diálogo técnico, onde sentou todo mundo e falou, olha, vocês vão trabalhar aqui com a manutenção necessária, aqui básica, e aí segue. Tanto que a gente não fechou, não abandonou nenhum espaço público, não abandonou nenhum os espaços ficaram fechados, né? E tanto que agora nós estamos conseguindo retornar, disponibilizando esses espaços para a sociedade e permitindo que os artistas tenham aonde também realizar as suas apresentações. E ali já no início a gente fez um edital ali que a gente chamou de Fica na Rede Maninho, que tinha essa ambiguidade aí, né?
de as pessoas ficarem em casa, na rede, isoladas, e ao mesmo tempo ficar conectado na rede. E como a nossa secretaria era uma secretaria analógica, não andava tão bem nesse universo digital, nós começamos a migrar todas as nossas ações para as plataformas digitais. Aí vai desde visita virtual, a disponibilidade de conteúdos, inclusive de formação artística, como Praticarte, que inclusive foi copiado nacionalmente, foi acessado nacionalmente. Muito dos nossos conteúdos foi compartilhado e acessado não só aqui no estado do Amazonas, porque as pessoas ficaram sem muitas coisas, mas não ficaram sem cultura, sem leitura, sem filme, sem programação cultural, e a gente começou a fazer isso. E além do edital, a gente fez a distribuição de cestas básicas, abrimos um canal de atendimento, abrimos a nossa agenda virtual, porque naquele primeiro momento funcionou. Me permita ali interromper, o que restará disso? Dessa virtualidade toda para o pós-pandemia? Bem, um legado que eu considero até que sem volta. Por exemplo, todo esse conteúdo que nós colocamos lá, mais de 400 atividades culturais, gincana, visita 360 graus, está lá. E a gente agora está atualizando, então isso ficou. A questão dos eventos híbridos, ou seja, hoje nós fazemos muito mais transmissões de espetáculos do que fazíamos até então. Havia a eventualidade da transmissão. Agora, durante a pandemia foi 100% das atividades e agora a gente já consegue ter esse equilíbrio, né? É outra questão. E a forma como a gente tem se comunicado com as pessoas, o material que a gente tem utilizado. Hoje a gente pouco imprime material de divulgação. A gente utiliza o QR Code, o acesso através do portal, o acesso através das redes sociais, justamente para que não haja essa troca, né, do papel. Com o vírus junto. Exatamente. Então, isso são legados que a pandemia nos trouxe. E são desafios que foram enfrentados e que isso vai ficar, então, a partir de agora, numa rotina de atividades da Secretaria. Os editais também? Opa. Os editais? Os editais também. Na ocasião, a gente lançou esse, logo depois administramos a Lei Aldir Blanc. O Estado do Amazonas foi o terceiro em eficiência na gestão dos recursos da Lei Aldir Blanc. Só para a gente entender, qual era o objetivo e o que ela fornecia? A Lei Aldir Blanc era uma lei emergencial. Nós pegamos 3 bilhões do fundo setorial, do fundo de cultura, né, que estavam lá represados, que são resquícios de projetos que não foram executados, enfim. Fundo local ou fundo nacional? Nacional, 3 bilhões. Isso foi rateado entre todos os estados e todos os municípios. Participação da nossa gestão nesse processo. Num determinado momento, havia se falado que só poderia se ter acesso ao recurso municípios que tivessem ali a partir de 50 mil habitantes. Eu falei, eu vou ter 5 cidades do Amazonas que vão ter acesso a esse recurso, né? Então, o Amazonas foi um do que lutou de forma muito incisiva para que o rateio fosse proporcional a todos os municípios, né? E nós conseguimos, infelizmente, pelas limitações que o nosso Estado nos impõe, das distâncias continentais, da dificuldade de comunicação de internet, nós tivemos uma baixa adesão dos municípios, apesar de todo o assessoramento que o governo do Estado deu a todas as prefeituras, né? Mas tanto que houve um retorno desse recurso da Lei Aldir Blanc e 100% do recurso que retornou do interior, nós devolvemos para o interior através de editais onde não poderiam ter eventos e atividades culturais voltadas à capital. Foram algumas iniciativas. Depois disso, continuamos com essa questão do auxílio com cestas básicas, o auxílio emergencial, que também foi algo histórico, né? O governador fez uma lei que permitiu que a Secretaria de Cultura desse auxílio emergencial, que foi R$600 à época, né? Em 3 parcelas. E agora nós lançamos o maior programa de edital da história do Estado, com recurso do Estado, né? Um valor de 8 milhões, com mais 4 milhões que nós destinamos ao interior, a gente está falando de 12 milhões. Para todas as áreas? Absolutamente todas as áreas. Do circo a, por exemplo, o livro, circo, são a poesia, atividades... ao livro, ao audiovisual, a cultura popular, a cultura indígena. E como é que o artista acessa esse tipo de... Nós encerramos agora a primeira etapa, inclusive nós tivemos um número recorde de inscrições, o que nos impressionou, né? Porque nós estamos falando aí que nós vamos ao final premiar algo próximo de 20% dos projetos que foram inscritos. O que é natural em qualquer concurso, em qualquer concorrência, né? Mas a gente está falando de 8, 9 projetos para cada vaga que nós temos lá.
e encerrou agora. Agora nós estamos em fase de análise, que é feita por uma curadoria nacional, e ao final a gente pretende aí até início de dezembro, as primeiras semanas de dezembro, finalizar isso já com o pagamento das pessoas que foram contempladas nos projetos. A execução é direta? Foi contemplado, paga? Paga diretamente. E a prestação de contas? A prestação de contas ele tem um período de execução, que aí se estende até meados do próximo ano, e ao final dessa execução ele presta contas conosco para que a gente também tenha tempo hábil de prestar contas com o Tribunal de Contas, o procedimento normal do Estado. Ou seja, ele tem que apresentar a obra. Ele apresenta a obra, ele entrega ou o livro impresso, ou uma obra de audiovisual entregue, ou um espetáculo pronto, ou uma oficina, um curso de formação devidamente registrado. Existem ali várias modalidades dependendo do que a gente esse espetáculo fica à disposição do público por meio da SEC, é isso? Exatamente. Aí nós temos algumas questões. Material digital será disponibilizado de forma digital. Os espetáculos físicos, ele precisa entregar ali, conforme o plano de trabalho dele, uma apresentação ou uma quantidade de apresentações, dependendo do valor que ele tenha solicitado e do formato do evento. O livro ele vai entregar para a gente ali uma quantidade de edições que serão distribuídas gratuitamente para a sociedade. Então depende muito realmente da característica do evento. Caminhando para o fim da nossa conversa, como ficam os corpos fixos de atividade? Por exemplo, a Orquestra Filarmônica, ela ficou treinando, ela vai se apresentar a partir de agora? Corpo de bailes, todos esses artistas que são funcionários do Estado. Os corpos artísticos, o governo inclusive teve esse compromisso de manter a estrutura dos corpos artísticos mesmo durante a pandemia, algo que a gente não viu ocorrer em outros lugares do mundo, mas a gente compreendeu que, por exemplo, dispensá-los significaria mais pessoas desempregadas, mais pessoas aí no mercado de trabalho, que certamente não seria salutar e não seria adequado para aquele momento de crise. Então foi mantido e os corpos artísticos tiveram um papel fundamental, inclusive, nesse período de pandemia, porque eles geraram, inclusive, muito conteúdo que foi disponibilizado nessas plataformas digitais. Se você acessar lá o cultura.am.gov.br, o Cultura Sem Sair de Casa, você vai ver muito número, para o coral, várias janelinhas, cada um da sua casa fazendo a apresentação, uma orquestra com pequenos grupos no mesmo formato, os grupos de dança também fazendo performances, o pessoal do Liceu de Arte e Ofício Cláudio Santoro promovendo uma infinidade de oficinas e cursos, todos de forma online, até aula por WhatsApp foi dada nesse período. Então a gente agora retorna, eles já retornaram, tão logo foi possível fazer as atividades, mesmo que sem público, a gente já retornou de forma como transmissão do Teatro Amazonas e dos nossos outros espaços. Quando o público retornou, nós fizemos um primeiro período só com os corpos artísticos, ou seja, com os nossos grupos, enquanto os outros grupos se preparavam, preparavam seus conteúdos para ocupar os nossos espaços, e hoje eles estão em plena atividade, aí desde quando foi permitido o retorno. Só uma última pergunta mesmo, porque a conversa é sempre muito boa quando a gente fala de cultura. Verdade. É a questão dos festivais. Como é que está planejado isso no seu orçamento e no calendário do ano que vem? Festivais clássicos. A gente já tem um planejamento já montado até dezembro de 2022. Algumas questões a gente está ainda trabalhando, a questão das leis de incentivo nacionais, como o Festival de Ópera, que recebe o patrocínio do Bradesco, da Motorola, através da lei de incentivo nacional. Outros recebem, como o Festival de Folclórico de Parintins, que tem um número muito grande de patrocinadores. Na verdade, o Estado, quando se olha a proporcionalidade, entra com 20%, talvez 30% do recurso do investimento, daquilo que você vê na arena. Todo o restante é uma captação feita a nível nacional, pelos próprios bois, através de um agenciamento. Então, tudo já está planejado, com orçamento definido, devidamente solicitado, alguns já dentro do nosso planejamento, outros suplementações, o que também é um processo natural, já histórico dentro da Secretaria, e isso será trabalhado no decorrer do período, tanto que, diferente do que ocorreu em 2020, nós ainda não divulgamos o nosso calendário de 2021, porque hoje a prioridade é realmente a gente virar essa chave. Mas teremos esses festivais. Certamente. Festival de ópera, de cinema. Já estão todos. O festival de cinema, ele ainda está sendo dialogado com o próprio setor de audiovisual, até por conta de questão de produção de conteúdo, o investimento, que é um investimento mais expressivo. Mas o Festival Folclórico de Parintins, Festival de Dança, Festival de Teatro, Festival de Circo, Festival de Jazz, que nós estará sendo lançado no Teatro Amazonas agora, por esses dias.
são todas ações que estão no nosso calendário, planejadas para acontecer, que certamente são importantes para que a gente continue gerando trabalho e movimentando a economia da cultura. Show de bola! Temos então boas notícias para o ano que está entrando. Certamente com a redução da pandemia as pessoas vão poder aproveitar todas essas atividades e eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua presença aqui no realtime1.com.br. Eu também agradeço a oportunidade e quero lembrar a todos que quando quiserem ter mais informações a respeito das atividades e ações da Secretaria, podem acessar o nosso portal, que é o cultura.am.gov.br, ou as nossas redes sociais, que é o Cultura do AM. Por lá você vai estar certamente atualizado sobre todas as nossas atividades e tudo aquilo que a Secretaria está fazendo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Valeu, Marcos Apolo. E a você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado mesmo. Se gostou, curta, se gostou mais ainda, curta, compartilhe, deixe seu recado aí no chat, nos siga nas nossas redes sociais, assine o nosso portal, @realtime1 no YouTube. E até uma próxima oportunidade.